Durante o período da luta de libertação, até houve esta tentativa de aproximar as partes entre o MPLA e a FNLA, criou-se um Conselho Superior da Guerra, em que seria conduzida pelo Dr. Agostinho Neto. Mas, infelizmente, aquilo que eu lhe disse as ideologias eram mais ou menos antagônicas. Parece que na parte dos outros apoiantes do MPLA, aquilo não foi bem acolhido e aquilo deu num fracasso. E isso foi nos anos ainda 70, antes da proclamação. Da proclamação da independência. Mas aqui há um instrumento, se tivermos que olhar o processo como foi conduzido, mas depois houve um acordo entre os três movimentos junto do governo português. Quais... Isso foi após a Revolução dos Escravos. Sim, mas estamos a falar dos acordos de Alvores, porque os acordos de Alvores são muito falados, mas são pouco conhecidos em termos de conteúdo. E muita gente diz que o problema está ali. É na violação dos acordos de Alvores onde reside o mal da independência, da proclamação da independência. E muita gente não sabe o que esses acordos diziam. Eu vou passar a palavra para o politólogo, o politólogo Zé. O que diziam esses acordos? Porque muitos de nós não conhecemos. Muito obrigado. Para dizer que o acordo de facto foi claro. É pena que eu não trouxe a cópia, porque eu tenho uma cópia até comigo, lá nos meus escritórios. O problema todo foi a violação do acordo. O acordo estipulava que, após a independência, que era proclamada pelos três, um ano depois partiriam ou haveriam de se realizar as eleições Pronto, as eleições. Vamos só fazer aqui um enquadramento temporal. Quando é que foram assinados os acordos de Alvores? Os acordos de Alvores foram assinados, se a memória tenho aquilo, aí já não vejo bem a data, mas entre 6, 7 ou um ano antes, em 74. 15 pronto. de janeiro. 15 de janeiro. 75. Então 15 de janeiro. Meses antes. O que significa que de janeiro a novembro houve um processo para que esses acordos fossem implementados. E o que dizem? Sim. O que dizem? Porque aqui há este interesse, principalmente dos nossos ouvintes, sabemos como é que é a nossa história, de entenderem o que efetivamente houve. Não, é assim, houve violação do acordo, porque o acordo rezava... Quais são os elementos que foram violados? Primeiro, a proclamação da independência em comum. Segundo, que já se previa. Mas só se violou esse princípio. Mas esse é o ponto final, porque antes houve efetivamente um virar de costas das partes. Aquele que na verdade trouxe o maior problema. É mesmo a violação da proclamação da independência em comum. Que se proclamasse a independência em comum, depois o resultado seria que a realização das eleições um ano depois. Então, eu acredito que alguém temeu. Alguém viu, se eu partir para isso, porque alguém tem que nos explicar qual foi a motivação de não proclamar a independência em comum. Por que proclamar a independência sozinho? E é essa pergunta essa é a razão. Essa pergunta que quero que seja dada pelos meus convidados. Sim. Acho que o politólogo faltam-lhe elementos. Sim. É assim. Primeiro temos que fazer uma análise do contexto da África naquela altura. E de facto, os acordos de Alvor, na análise que eu faço e muitos atores, e atenção, eu até estou a fazer uma abordagem mais acadêmica, a abordagem que quase todos os atores convergem naquela altura, tanto na área da ciência política como da sociologia política, até da própria história, é que os acordos de Alvor estavam muito avançados em relação ao tempo e à realidade que era a África naquela altura. Se não, vejamos. O que acontecia nos outros países em África naquela altura? Havia vários partidos? Havia eleições regulares? Não. Nos países que tomavam a dianteira do movimento libertário de África, o que existiam eram mesmo partidos únicos. Era assim no Senegal, era assim na Zâmbia, era assim no Ghana. Portanto, na Guiné-Conakry de Sékou Touré, que era o líder, e aproveito aqui dizer a Mana Clarice que aquilo que a Mana Clarice esteve a dizer
era aquilo que foi considerado o movimento filosófico da negritude, que era liderado exatamente por Leopold Sédar Senghor. Acho que a Mana conhece Eu só bem. pedi um ponto e... Sim. Não, eu dizia, porque eu vi que não estava a responder a pergunta Sim. específica dele, do Não. porquê que não se entenderam e não se proclamou O que é que foi violado? o que é que foi violado. O que é que foi violado de Então, concreto? o que é que foi violado? Primeiro, houve um governo de transição, que era liderado da parte da UNITA ajuda-me, Ana Clarice, o doutor José Ndele, da parte do MPLA pelo Lopo do Nascimento e da parte da FENELA pelo Johnny Pinnock, em que era uma governação rotativa, portanto, um presidia durante um tempo, não me lembro por quanto Mas tempo. esse governo chegou a entrar em função? Entrou em funções, tomou posse, entrou entrou em em funções. funções e A parte portuguesa também tinha. a parte portuguesa. Então, o que é que aconteceu? Cada um dos partidos... A minha análise muito pessoal, que é discutível, pode-se debater aqui, é que eu acho que nenhum partido estava disposto a cumprir os acordos de Alvor, porque todos os mentores, até africanos naquela altura, não tinham esta tradição política. Pronto. Mas eu acho que aquilo foi uma espécie de do tipo um stand-by. Então o que é que aconteceu? Enquanto aquele governo de transição estava a trabalhar, cada partido estava a fazer as suas alianças políticas, militares. Estavam a se desdobrar nos bastidores. E que muito rapidamente descambaram em confrontos. Essa é a razão pela qual não houve a declaração unilateral. O que é que previa os acordos de Alvor relativamente às forças armadas dos três movimentos? Bem, queria também dar aqui adicionar aí algo antes do doutor politólogo tomar a palavra. Os acordos de Alvor consagravam a realização das eleições antes da proclamação da independência. Uma constituinte Sim. e. Nesse caso, a realização das eleições deveria acontecer quando? Nos meses Se os de acordos foram assinados a 15 de janeiro, quando é que tinham sido marcadas as eleições? Nos meses de agosto e setembro. Tanto mais que esse acordo peca porque o horizonte temporal da realização Era muito curto. Era muito curto. Ela peca por isso. E daí começaram as caramuças entre os diferentes autores naquela altura. Mas não previa naquela altura a criação de forças armadas únicas? Havia até tinham lá quantos elementos é que cada movimento de libertação devia dar havia. às forças únicas. E nesse campo deu-se algum passo? Posto de comando unificado, havia essas três forças do posto de comando unificado, até com a presença de tropas portuguesas a controlarem o cessar-fogo e a calmia que se vivia naquela altura entre as partes antagônicas ou os três movimentos. Mas infelizmente, antes de dar a palavra aí ao politólogo, esse vosso minuto, esse ponto de ordem está a ser extensivo. Os três movimentos foram tendo aquela liderança rotativa. A FNLA liderou 3 meses, de janeiro a fevereiro. Sim. Sim, era um mês. De janeiro a fevereiro. E quando o MPLA assume a responsabilidade de fevereiro para março, é aí onde começou o problema. De fevereiro a março, na vigência da liderança do MPLA, é onde começam os problemas. Qual é o problema que surgiu na altura? Começou primeiro a expulsar. O MPLA decidiu expulsar os demais. Expulsar os outros movimentos políticos. Faz favor, pode chegar mais próximo. As outras forças políticas aqui em Luanda e ficar com o controle da capital, fazendo com que o tempo se alastrasse até chegar o período da proclamação da independência e proclamar uma independência unilateral. Só com a presença do então, MPLA. Quando chegou a vez, o movimento foi rotativo, quando chegou a vez do MPLA em março, o MPLA já não largou o poder. Já não largou, e aí começou logo os ataques às outras formações políticas, expulsando. É isso, politólogo, faça as investigações que fez relativamente ao percurso histórico. Concordo. De 15 de janeiro de 75 a novembro do mesmo ano. Sim, concordo com o que foi dito aqui. Só havia de discordar em duas questões que foram ditas aqui pelo Dr. Celso Malo Viloneca.
quando diz que nenhum partido estava preparado a governar ou que ninguém queria cumprir com o acordo de Javor. Não. Ele que diga só, pelo menos, quem era. Quer dizer, generalizar os três, não concordo. Segundo, quando compara que o acordo de Alvor já ditavam sobre as eleições e que não era a nossa realidade, porque os outros países também não tinham ainda as eleições, eram todos partidos únicos. Sinceramente, eu acho que cada realidade é uma realidade. Se o nosso documento dita que deve-se realizar as eleições, nós tínhamos que cumprir. Quem projetou, quem elaborou aquele documento já com pensamento nas eleições, sabia o porquê. Agora, não podíamos cair numa realidade de todos os países. Eu acho que, no meu entender, a questão, e como disse muito bem aqui o colega de painel da FENELA, esse conflito começa pela violação de acordos. Alguém, bem, entre aspas, como se diz, há sempre um chico esperto que aparece por aí e diz: agora é minha vez, não saio, tomo eu sozinho, tomo conta do país, o resto é o resto. E começa o problema angolano aí. Então, doutora Clarice, aqui a olhar por esta narrativa, o problema todo, já houve um acordo e essa rotatividade em termos de gestão do país rompe, e segundo aquilo que foi aqui dito pelos aqui os nossos analistas, a partir do momento em que chegou a vez do MPLA para liderar este movimento que poderia conduzir o país para as eleições entre setembro a agosto de 1975. É isso? Ou existiram outros problemas? Não foi antes, porque a FNL, eu acho que é expulsa antes da UNITA. A UNITA saiu de Luanda em junho. Chegaram na a antiga ponte do Rio Kwanza, no Dondo, foram massacrados. Isso foi em que ano? Em 1975. Foi em que mês? Em junho. Junho. Foi junho, Então, julho. Foram massacrados na ponte. Os conflitos começaram exatamente quando? Começaram antes. Em que mês exatamente? Março, mês de março. Com a FENELA primeiro. Primeiro foi a FENELA, em março, houve confrontos, e depois... Porque a UNITA, aliás, houve alguém que na Rádio Nacional, num desses debates, disse que a UNITA nem foi preciso lutar com ela, a UNITA foi só empurrar, a UNITA saiu de Luanda e tal, assim, em termos de gozo. Tanto não houve combates... Na altura o conflito armado começou na capital do país. Começou sim. Começou na capital do país. E as três organizações tinham forças armadas aqui em Luanda? Esta é que é a pergunta. Sim. Porque assim, eu tenho a minha... Obrigado. Isto é por isso que eu quero ter uma postura de acadêmico para não entrar na versão de vencidos e de versão de vencedores. Mas é assim, reparem, os conflitos começaram em março, como diz, e imediatamente tínhamos o exército zairense mobilizado. Não, doutor, são exército angolano mesmo, angolanos nascidos no Congo. Não. Foram zairenses. Não, desculpem. Eu já era. Não, eu vi. Era o Elna. Não, peço desculpa. Não. São jovens Bem, nascidos deixa-me no Congo. terminar. Essa é a vossa versão que eu respeito. Os zairenses vieram depois. E eu vim cá. Deixa-me só. Os zairenses vieram depois. Posso terminar? Os zairenses vieram depois, doutor. Posso terminar? Por favor, pode terminar, Celso. Portanto, o exército zairense estava já imediatamente mobilizado e o exército sul-africano entra pelo norte e o exército sul-africano estava imediatamente mobilizado, entra pelo sul. Quem conhece como é que funcionam estas coisas sabe que estas coisas não acontecem da noite para o dia. Portanto, por isso é que eu, com o devido respeito que eu tenho pela opinião do nosso politólogo, porque são mesmo opiniões, também minha opinião, sim, mas atenção, a opinião de um acadêmico também, e de alguém que viveu, embora jovem, viveu, é que eu acho que, é por isso que eu acho que, na verdade, não me parece que tenha havido uma vontade genuína de se cumprir aquilo que estava nos acordos, exatamente porque, como acontece, e como aconteceu depois, na nossa história... Doutor, desculpa, não havia vontade da parte de quem? Dos três movimentos, na minha opinião, que é, como disse, debatível, e eu estou a argumentar a favor disso, que dizia. Então, o que aconteceu é que aquilo que acontece nos conflitos.
cada um vê que o outro está a se armar, o outro está a organizar tropas. E então há uma escalada de tensão. E a única diferença que havia é que, sendo aqui em Luanda, de facto, o MPLA naquela altura tinha uma maior mobilização das pessoas daqui de Luanda. E por isso é que eu, no princípio, falei da matriz filosófica antropológica de cada movimento. E então, Sim. aqui isto aconteceu. Esta escalada de violência Que começou ali que começou com o em fato, junho. porque cada um tem informações do que o outro está a fazer, doutor Minguito. Então isto criou uma coisa que foi a nossa desgraça, a desconfiança. Quer dizer, a desconfiança era tão grande, tão grande, tão grande, depois já ninguém confiava em ninguém, cada um achava, e até porque toda a gente via que isto aqui, aquele arranjo do Acordo de Alvor para Angola, em meu entender, dificilmente funcionaria, porque não era o padrão dos outros contexto países não era da África. adequado. Não é que não era adequado, não é o que acontecia. Só veio acontecer Noutros depois, países africanos. Só veio acontecer depois, no final dos anos 80. Né? Aqui, senhor Domingos, aqui muito já está a ser dito, e se olharmos aqui, vamos ver que tivemos uma espécie de uma paz armada. Os três movimentos estavam armados, o processo de criação do Exército Único falhou. Não, mas eu tenho aqui o acordo de Alvor. Sim. Tenho aqui o acordo de Alvor, onde diz Comissão Nacional de Defesa. É criada uma Comissão Nacional de Defesa com a seguinte composição: Alto Comissário, Colégio Presidencial, Estado-Maior Unificado. E no Estado-Maior Unificado portanto, estariam 8.000 combatentes da FNLA, 8.000 combatentes do MPLA, 8.000 combatentes da UNITA, 24.000 militares das Forças Armadas Portuguesas. Essa era a composição do Exército Único. Esta era a composição do Exército Único. Estes 24.000 militares das Forças Armadas Portuguesas seriam para assegurar a transição para a independência. E esse exército chegou de ser formado? Não, porque este acordo é de 15 de janeiro? É de 15 de janeiro. Já em março começam os confrontos MPLA e FNLA. E cria-se essa instabilidade, esse clima de desconfiança. E portanto, não houve vontade política de se poder implementar. Mas a vontade política das três forças. Tal como está a dizer aqui o Dr. Celso. Não houve vontade política do MPLA e houve conivência dos portugueses. Porque os portugueses, eles nem sequer entregaram a independência. O que estava previsto era, portanto, desterrar, né, a bandeira portuguesa e depois fazer subir a bandeira de Angola, mas a bandeira de Angola depois das eleições, uma bandeira que fosse de consenso dos angolanos. Portanto, houve uma conivência muito grande dos portugueses que sempre, já vamos falar do papel dos portugueses, já vamos falar. Sim, aliás, eu quero, sim, como foi feita uma acusação direta ao MPLA, que representa, não queria entrar ali, então deixe-me falar da história. Sim, estou a falar como acadêmico, mas não posso ficar calado perante uma inverdade, até como acadêmico, e é isso que vou agora explicar. É assim, passa-se a narrativa que o MPLA teria sido o responsável pelo descalabro dos acordos de Alvor. É a narrativa que inclusive está a ser passada aqui. O que eu disputo é uma coisa tão simples quanto isso. Se de facto os outros dois partidos tivessem, na linha do que eu disse, tivessem tão engajados politicamente e com vontade política de implementar os acordos de Alvor, não estariam a preparar alianças com exércitos estrangeiros para depois entrarem. E deixa-me dizer uma coisa, que é histórico também. O primeiro exército a entrar no país foi o dos Zairense, de Mobutu Sese Seko,
Zairense atual RDC. E quando é que entra O esse segundo, exército? peço desculpa, o segundo exército foi o sul-africano. E Isso em que mês? eu agora não tenho aqui os meses. Eu não, a minha investigação, como tenho essa limitação, nem sequer posso ir ao Google. Espero que me ajudem, até eu, porque está aqui a Mana Clarice e os outros, espero que ajudem até a dar estes meses, porque estamos a falar de história, são factos históricos. E o terceiro exército, então, que entrou, é que foram os cubanos. Os cubanos foram os últimos a entrar no país. Portanto, é por isso que eu estou a dizer, e é importante se nós quisermos de facto construir a nação, nós temos que começar a olhar para a história, despindo-nos um bocadinho das vestes partidárias e tentando olhar, principalmente aqueles que têm responsabilidades acadêmicas e jornalísticas, porque a comunicação social é um pouco o professor da sociedade, de realmente tentarmos fazer uma análise fria e objetiva, até aprendendo dos nossos próprios erros, porque isso é fundamental para que nós não os tornemos a repetir. Portanto, é por isso que eu estava a dizer que, aí disse logo no princípio que, bom, se calhar essa análise do ponto de vista de representantes dos partidos políticos cria o tal proselitismo que às vezes nos impede de exercer a cidadania. Por serem os autores, é fundamental ouvi-los. Este é o propósito primário. Sim, sim. Então, é por isso que eu digo que dizer que os acordos de Alvor não se cumpriram porque o culpado é o MPLA, isto não é verdade. Simplesmente não é verdade, e a história... Nós só queremos fazer aqui a reconstituição para uma compreensão, principalmente termos um público bastante jovem. Fala-se a população angolana é maioritariamente jovem. Não. E muitas Então dessas histórias não estão nos nossos livros de história. Então termino dizendo, se os nossos irmãos da FENELA fossem para cumprir e quisessem cumprir isto que dissessem, teriam mobilizado, e atenção, a mobilização do exército zairense começou antes, muito antes até da própria constituição do governo de transição. Já vou para si. Ou se Só um momento, a UNITA só... tivesse... Não, vou mesmo terminar. Estou mesmo no... Já vou para si, doutor Mingueira. Se a UNITA tivesse tanta vontade política... Algo... Sim, mas deixa-me terminar a pergunta, depois responda. Sim. Se a UNITA estivesse tão... Espero que seja a última vez que tenho que entrar nesta linha, porque não gosto. Se a UNITA estivesse tão engajada nos acordos de Alvor, teria preparado a aliança com as forças militares sul-africanas para entrarem no país, quando entraram? A resposta é não. Portanto, se o MPLA também o quisesse fazer, teria preparado a aliança militar com Cuba? A resposta é não. É por isso que eu digo que nenhum dos três partidos estava, digamos assim, ou se estavam para cumprir os acordos, cada um tinha um plano B. Plano B. Doutor Miguel, já vai responder. Quem pediu primeiro a palavra era o representante da FNA, o senhor Jovete Souza. Em função daquilo que foi dito pelo Dr. Celso, estava permanentemente a levantar o dedo, queria respondê-lo. De facto, o que é que o Dr. Celso disse? Acha que não corresponde, à verdade histórica? Não corresponde com a verdade, porque a FENELA foi o primeiro movimento, o primeiro partido a liderar a transição. E se tivesse alguns interesses inconfessos, é naquele período mesmo da liderança da transição que a FNLA ia tomar o poder à força, ou dava o golpe, ou violava os acordos. Não o fez. Deixou passar o seu período de transição e esperou que os outros também cumprissem. Infelizmente a UNITA nem teve essa graça de governar o seu período, porque o MPLA, quando aproveitou o seu período de vigência... Quem começa foi a FNLA, depois o MPLA... A seguir vinha a UNITA. Então não havia... Era por ordem alfabética. Era por ordem alfabética. E no entanto, foi o MPLA que tinha algumas intenções inconfessas, que quando chegasse o período dele de vigência, talvez de governar, então violar os acordos de Alvor. Mas quando é que a FNLA faz recurso ao exército zairense? E essa foi a acusação do Dr. Celso. O exército zairense entra depois da expulsão do... Isso em que mês? Isso foi em mês de agosto, quando avançou-se até Kifangondo. Fomos travados aqui. Em agosto começou a Batalha de Kifangondo. Sim. É lá onde fomos uma aliança militar não se negocia em 3 dias. Não, mas as tropas zairenses que vieram em auxílio vieram em agosto, não antes. Antes estavam aqui as tropas do ELA,
treinados em Kikuzu, são miúdos que nasceram lá, lá onde está a se fazer a luta de libertação nacional, nasceram no Congo, treinados em Kikuzu. Já está respondida. E o politólogo também queria fazer um ponto para depois passarmos a palavra ao senhor Domingos. Não, mas Sim, sim. só para dar mais uma nota. Sim. Isso começou já com a acusação dos dirigentes da FENA serem canibais, de comerem pessoas. Isso foi antes de 75 Foi já- ou durante o ano No mês de março já. No mês de março foram forjando já, antes da independência, colocar entranhas humanas dentro da casa de dirigentes da FNLA. Para além chamavam Samuel da Brigada de Gatuno. Exatamente, acusando já de necrófagos para alimentarem-se de carne humana. E aí onde começou já. Não, senhor jornalista, Sim. só para dizer. Mas seja breve, Serei porque o senhor sincero. Domingos está bastante calado. Ele Dizer precisa também. que está-se a apontar a responsabilidade ao MPLA, que tinha sido ele a violar os acordos de Avor e o doutor aqui não Mas concorda. nós queremos apenas fazer a reconstituição de como Não, é que a decorreram os narração, fatos. não, mas a narração é mesmo essa. A narrativa é esta? A narrativa é essa e tem factos. Tem factos. É só para ver, quem ficou em Luanda foi o MPLA. Os outros saíram. A questão é, quem fica em casa e chota os outros é o autor. Segundo, disse que não tinha... desculpa, O doutor- MPLA... o doutor é politólogo, né? Doutor, só um momento. Não, quero só perguntar, é politólogo e acadêmico, porque essa sua análise só não me parece ter rigor científico. Só politólogo. É histórico, doutor. É histórico. Mas tem vigor isso, não me Quando a parece. UNITA foi chotada dele, ou quando se retirou em Luanda, já os cubanos estavam aqui, em junho. Mas eu já vou entrar Isso ali também é da questão de história, como é doutor. que as forças... Esses factos históricos não se podem negar. Ligar. Tá bom. Que até gabavam-se disso. Senhor Domingos, Agora é que já senhor não dá para Domingos, se gabar, não é? senhor Domingos, a pergunta...